Dia de live, estamos aqui já com a convidada de hoje, a primeira convidada de hoje, Beatriz Rampin. Ela vai contar um pouco sobre o Instituto Vozes pelos Animais. Nós ensaiamos isso. Eu quero que ela conte tudo sobre esse instituto. Para mim é muito importante passar para vocês o cuidado e a importância que a gente precisa ter com os pets. Não só os nossos, os pets dos outros, os pets da rua. Então, Bia, conta tudo pra mim sobre o seu trabalho no Instituto. O seu assessor estava dando ali algumas dicas, mas é tudo com você. Obrigada, Kátia, por estar aqui. E vou contar de onde veio esse Instituto. Antes vou me apresentar. Sou Beatriz Rampin, eu sou CEO da Petiatria. Então, o mercado veterinário pet está na minha habilidade há mais de 14 anos. E com isso sempre vem da necessidade, né, de amparar aqueles que não têm recurso, aqueles que fazem em prol aos animais, mesmo eles não tendo a base. E durante esse período todo da gestão ali da pediatria, durante esses 13 anos e meio, quase 14, a gente sempre ajudou nos bastidores, né, fazendo a nossa parte social. Com isso, em 2024, eu fui convidada para representar, ser presidenta da causa animal numa instituição daqui de São José do Rio Preto. E com isso, ali começou o meu trabalho, né? Fazendo então o que eu fazia antes, porém de uma maneira agora vista ao público. E com isso nós trouxemos ali, eu dava aula para aquelas crianças e sempre buscando conscientização em respeito pelos animais. Então, crianças de vulnerabilidade, e que muitas vezes falta a base para eles, mas que como que eles iriam então pensar nos animais, né? Então aí veio o meu papel. Eu sempre falava que eu era a voz dos animais. E chegou um momento que eu falei assim, não, deixa eu trazer mais pessoas comigo, né? E levei outra pessoa para estar junto comigo naquela aula. Então, na hora de se apresentar, eu falei, poxa, nós somos as vozes pelos animais. E ali veio o insight. Sim. Então, foi o nome do instituto. O projeto se ele tornou... ele já se intitulou sozinho, né? Sozinho. Foi o meio que foi trazendo, e na hora que foi visto já estava com ele pronto. E então se tornou um projeto Vozes pelos Animais, onde eu busco parcerias entre as empresas, né, para que eu possa auxiliar as protetoras independentes. Então, por eu ter essa facilidade com as empresas, eu sempre mostrava a necessidade que as protetoras enfrentam, né, as dificuldades, e ali com isso foi tendo a minha credibilidade e buscando essas parcerias. E aí, nesse mês de março, a gente conseguiu de fato tornar o projeto em um instituto. Então, trabalhando ali, né, saiu o nosso CNPJ, já temos vários projetos em andamento, porque já vieram, e com isso foi a parte que hoje com o Instituto traz mais essa, digamos, essa credibilidade e a vontade da gente fazer mais sério. E esse projeto com as protetoras, a gente tem ganho muito, Kátia, porque então são várias pessoas ali na causa animal que precisam de amparo, esses animais. Então aí com isso eu faço esse elo entre as empresas, entre os políticos. A gente fala muito de política pública, né, na causa animal, e a gente cobra aqueles que se elegeram, né, pela causa também. É assim, todo mundo pode fazer parte, todo mundo pode ajudar, né? Você mais profissionalizou o que você já fazia antes, amadoramente, né? Exatamente. Porque quando você fala que montou o instituto, você organizou juridicamente uma associação que Exatamente. Você já trabalhava com isso, né? Exatamente. E é nesse ponto que eu falo que quando a gente trabalha de uma maneira, né, buscando seriedade, a gente tem que se enquadrar diante do que a lei faz, né, do que a lei pede. Então, com isso é onde a gente busca mais alcance, ajudar mais pessoas, consequentemente mais animais. Então, esse é o nosso propósito em si. Quem quiser ajudar, tem a quem procurar, já tem
Nós temos um Perfil. Instagram, sim, tá? Vai, depois você me passa, eu vou passar aqui, mas pode falar. É Vozes pelos Animais. Inclusive, Vozes nós temos pelos até um Animais. site Olha. onde mostra as nossas feirinhas de adoção responsável. Nós já temos empresa que abriu espaço para que a gente possa estar todo mês com uma data certa. Então, a gente espera outras empresas. Nós temos outros projetos que abraçam essa credibilidade e com as empresas. Então, eu, como empresário, falava assim, poxa, eu ganho no setor pet. Então, eu chamo outras empresas que também ganham para olhar e cada um vai ajudar aquilo que chama atenção. Não são crianças, idosos, a minha causa é pelos animais. Então, assim, quem precisar, quem quiser adotar algum animal, Podem falar com a gente. Quem tiver animal para adotar também pode. Quem quiser doar alguma coisa pode. Sim. As protetoras podem pedir ajuda. Então, é um instituto universal, né? Porque você acaba abrangendo toda a cadeia de cuidado animal, porque... É exatamente isso. É exatamente isso. E não é só cães e gatos. Inclusive, a gente recentemente fez uma entrevista muito interessante e produtiva de conteúdo até com a Polícia Ambiental, como ajudar os animais silvestres caso seja encontrado. Não são fáceis do manuseio, tem que ser mostrado. Até falo, ali no YouTube também nós temos o nosso canal, para que as pessoas entendam que cães e gatos, ok, né? Mas e os animais silvestres? Aí entra essa outra parte que é muito profundo também. E aí quando a gente entra nas questões de cão, gato, hoje a gente aqui em Rio Preto tem muitas colônias de felinos, mas são muitas. E eles são de uma certa maneira deixado de lado porque a população entende que gatos, eles são selvagens, eles se viram sozinhos. Eles são auto-independentes. Exato, só que eles se proliferam de uma maneira muito rápida. E aí com isso nós temos um caso sério, a esporotricose, e aí a gente entra em todos os casos que quando o animal chega a gente fala para uma eutanásia, é um sinal que a gente perdeu. Então, essa responsabilidade ela é nossa. Então, se aquele animal se proliferou, se ele está ali sem os cuidados, a gente perdeu, a gente fez errado. Então, é cobrar de quem está à frente, que tem um poder, que recebe por isso, e aí a gente busca essa ajuda. Então, a nomenclatura instituto é nova, mas o trabalho já é antigo. Já é antigo. Então, agora deu possibilidade de você abrir mais frentes de captação de recurso para poder ajudar outras entidades, outras cuidadoras, protetoras e tudo mais. A gente realiza também nas empresas o Pet Day, tá? Então, com isso é uma maneira da gente estar à frente, a gente buscando essas empresas parceiras para que a gente consiga terceirizar. E sempre por trás de quem cuida de animal, existe também uma grande possibilidade dessa pessoa precisar de ajuda psicológica. Então, para você que simpatiza com a causa, né, animal, a gente precisa de voluntário para as feirinhas, porque já chegou o mês da gente ter 2 feirinhas praticamente ao mesmo tempo. E só nós ali fica árduo, a gente vai pro outro e tem tantas pessoas que falam, nossa, eu queria ajudar, eu queria adotar, mas eu não posso. Tá, se você não pode adotar, você pode ajudar de outra maneira. Então isso a gente chama para responsabilidade também. Então não é só adotar um animal, né? Tem várias outras maneiras da gente conseguir ajudar, não só aquele animal, mas na causa toda. Pode me colocar de voluntária quando precisar, eu vou. Olha que bem, obrigada, a gente precisa, vai ser agora dia 18. Olha lá, pronto. Eu falo, não me chama que eu vou. E é isso, a gente precisa dessa união. Então, quando a gente está formando o nosso exército do bem, Vozes pelos Animais, a gente vai buscando pessoas com quem a gente tem essa afinidade e dá certo. Então, vai ser tudo muito organizado e a gente já doou vários animais esse ano, com a adoção responsável. Então, temos a instituição do Instituto, que é coisa nova. Temos a feirinha dia 18 de abril. Temos o trabalho contínuo que você deve fazer, né? Isso não para. Então, todas essas frentes aí com protetoras, com os animais domésticos, com os animais de rua, enfim. Tem muita coisa para fazer, né? Tem. Aliás, o trabalho não tem rotina, não para. Não, a causa, ela
muito ampla. Então a gente está criando vários processos para que a gente consiga envolver mais a população que quer ajudar e a gente está tendo braço. É assim que a gente vai organizando, né, para a gente não ouvir mais, ó, a gente está enxugando gelo, para que a gente consiga acessar essa frase e falar, não, está tendo um progresso, a gente está conseguindo colocar em ordem. Lógico que não vai ser da noite para o dia, a gente sabe do trabalho como ele vai ser, mas eu creio e tenho esperança de que a gente vai conseguir. É só ter organização e conseguir, né, com muita persistência. Mas não, o segredo é não parar, né? Trabalho do jeito que você faz, o segredo é não parar. Fazer um dia pouco, fazer outro dia bastante, mas não parar. Exato. E quanto mais pessoas souberem do seu trabalho, mais pessoas podem vir a agregar, né? E edificar o trabalho cada dia mais. É verdade, sim. Conta comigo, eu não tô falando só porque nós estamos aqui no Instagram, não. Mas eu gosto muito de poder ajudar e de entender. Porque às vezes eu posso ser ponte para uma grande empresa poder ajudar, ou para uma pessoa vir fazer o trabalho voluntário. Sim. E eu acho assim, interessante, tem muita gente que está perdendo o pet e fica com aquele coração dolorido, né? Essas pessoas podiam vir ajudar, porque cura essa dor da perda ajudando. Kátia, exatamente. E eu vou expressar aqui o que eu ouvi nesse último final de semana do mês de março. A gente estava numa feirinha de adoção e vieram 2 senhoras. E elas, assim, apaixonadas pela causa animal. E elas simpatizaram muito com o filhotinho que estava ali. E falei assim, poxa, fica. Elas já tinham perdido os que ela tinha, né? Ela falou assim, eu não vou, porque eu já não tenho idade para ter um animal. Eu, como assim? Explica mais. Ela já estou numa fase da vida de que eu não tenho mais o tempo de vida que um animal normalmente tem. Entendi. Olha a responsabilidade dela, porque ela poderia pegar esse animal sem pensar no capricho de acolher e de ficar com o coraçãozinho. Mas e o depois? Né? E o depois? Que entra a responsabilidade dessa pessoa para com aquele animal? E ela pensou nisso, eu achei incrível, né? A gente tem que falar com a naturalidade sobre o fim da nossa vida. E ela tratou exatamente isso. Só que ela falou assim, só que isso não deixa com que eu ajude. Então ela encontrou outra maneira de ajudar e permanecer perto dos animais. Ah, vai visitar. Ela é ajudante, ela é uma voluntária. Então com isso, tem todas as formas da gente poder ajudar, de estar ali dando esse amor que precisam. Gatos. Gente, para quem nunca recebeu um amor de gato, se permita. Depois vocês me dão um depoimento. É algo que ele vai te cativar. Agora, eu gostei muito também do seu trabalho com criança, porque as crianças, elas não têm noção do perigo. Às vezes elas amassam, elas puxam o rabo, elas acham que estão brincando, que é normal, então tem que ensinar. E às vezes pai e mãe não tem pai e mãe sem noção. Pois é, cara. E aí deixa as crianças judiadas dos bichinhos, eu fico louca com isso. Mas é muito legal essa introdução aos cuidados com pets para as crianças menores, que assim traz consciência. Você, a criança não entende. Entende. E isso é importante, essa conscientização, né? Porque talvez os pais também não tiveram essa conscientização em como tratar o animal. Então, tá bem, a gente tá aqui, só que a gente já sabe que o animal, ele sente medo, sente frio, sente fome. Então, a gente tem que zelar por essa vida, né? Só que muitas vezes a vida delas também não são cuidadas. Então, é algo bem profundo. Então, nesse momento, a gente busca até mesmo ter um espaço para falar nas escolas sobre essa conscientização, né? Porque tem pai e mãe que não gostam de animal, mas o filho é apaixonado, né? Então ou então pai e mãe que não trata como deveria, e o filho já pode levar a conscientização, poxa, isso aqui não tá certo. Então, essa parceria hoje que a gente busca, de poder levar a voz, né, dos animais, como eles gostariam de ser tratados, como eles merecem ser respeitados. Então, esse trabalho em escolas, em institutos, isso a gente pode estar sempre capacitando e trazendo melhores seres humanos. Que bom. Quer fazer alguma consideração final ou fez? Eu acredito que seja essa a mensagem mesmo. Se você
se identifica com a causa animal, né? Sabe da importância que todas as vidas importam, independente se cão, gato, periquito, papagaio, tartaruga. Então, nós estamos precisando sim de voluntários para que a gente possa. Eu vou depois passar para a gente ter. A gente tem o nosso link no Instagram para entrar no grupo, onde ser voluntariado. Então, tá tudo bem organizado. Chamando ali em direct, a gente responde e a gente já te passa o cronograma de onde a gente vai estar para poder estar crescendo em conjunto. Obrigada mais uma vez pela sua visita aqui no estúdio da Jovem Pan. Conta comigo, se precisar mais pra frente, quiser contar mais uma novidade, é só chegar, tá bom? Agradeço pela oportunidade de estar aqui. Eu sei que juntos a gente pode alcançar muito mais. Muito obrigada. Que agradeço. Até a próxima.